Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, que esteve morto, mas vivo está, à destra de Deus Pai, o nosso advogado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Em nome deste, o Jesus amado, eu quero vos saudar na santa, gloriosa, eterna, bendita e sempre presente paz do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou feliz e quero de antemão agradecer o convite. Meu querido pastor Ismael nos fez o convite um tempo atrás para estarmos aqui juntos e conhecer esse povo bonito, esse povo lindo que está se preparando para ir para a glória. Alguém talvez diga assim, pastor Jefferson, mas tem uns que não são tão bonitos assim não. Mas a graça de Deus compensa. Olha com os olhos de Deus que você vai ver o teu irmão mais bonito do que ele jamais foi. Aleluia. Deixa de olhar com os olhos naturais. Nós somos cheios de falhas. Mas quando olhamos com os olhos que Ele tem, Ele não vê imperfeição. Ele não vê falhas. Aleluia. Porque você está limpo pelo seu sangue. Glória a Deus. Podeis tomar assento, queridos. Estamos aqui já há algum tempo pregando a palavra de Deus na América. Deus tem nos dado a oportunidade de pregar em diferentes igrejas. E estou juntamente com minha esposa, ela sempre que pode está conosco participando da obra de Deus. O tema deste trabalho fala sobre o tempo. Fala sobre o tempo. E Deus tem colocado uma mensagem no meu coração a respeito deste tema. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo número 4, e versos de número 34 e 35. São João, capítulo 4, e versos 34 e 35. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos na casa do Pai. Este é um lugar de adoração. É um lugar do qual nós devemos estar em constante louvor ao Senhor. Aqui não é um lugar para estarmos calados, não é lugar para ficarmos em silêncio. Eu sou barulhento mesmo, viu, queridos? Porque eu fui criado no meio do fogo pentecostal. Na igreja pequena que frequentávamos, lá no interior da cidade de Canoas, a igreja fazia tanto barulho, mas tanto barulho, que era conhecida de longe como a igreja do Aleluia. Não é brincadeira não. Você está rindo? Você tinha que ver o que as pessoas comentavam. Tinha gente que jogava até pedra na igreja, de tanto barulho que fazia naqueles tempos. Eram outros tempos. Se pagava um preço para servir a Jesus. Nos dias de hoje parece que virou um status, né? Você se tornou evangélico, você se tornou crente, parece até que tem um status. Mas naqueles dias, a história era outra. E as pessoas pagavam um preço. Mas eu me lembro muito bem disso porque aconteceu um pequeno momento em que um dia fui com a minha tia. Eu tinha só 2 anos e ela pediu que eu fosse junto com ela para o açougue. E então o açougue ficava de frente para a rua que dava para a igreja. Era a estrada que ia para a igreja. E eu disse para ela, para lá, glória a Deus e aleluia. Tinha só 2 anos, mas já sabia o lugar onde se louvava a Deus. A igreja do Senhor está se preparando para o arrebatamento. Você e eu, nós não temos muito tempo neste mundo.
Em breve estaremos para sempre, sempre com o Senhor. E o céu não é um lugar de silêncio, é um lugar de adoração. É um lugar de barulho. Toda vez que as portas do céu se abriam, e João no livro do Apocalipse relata isso, dizia que santo, santo, santo é aquele que está sentado no trono. Santo, santo, santo é aquele que reina pelos séculos dos séculos. A louvor e adoração. E quando paramos para pensar em quem está sentado no trono, é digno de louvor e adoração. Você só está aqui porque Ele está lá. Você só tem vida porque Ele te deu vida. Você só pode respirar porque Ele tem te dado o oxigênio. Você só tem saúde porque Ele tem te mantido com saúde. Você só tem o teu trabalho porque Ele tem sido fiel para contigo. Você só consegue prosperar porque o Senhor tem estendido a sua bondosa mão para a tua vida e te feito prosperar. A Ele a glória, a Ele o louvor. Erga a tua mão e louve ao Senhor. Diga obrigado, meu Deus, por esta semana. Obrigado, meu Deus, por tudo que já fizeste por mim. Obrigado, meu Deus, pelo meu passado. Obrigado, meu Deus, pelo meu presente. Obrigado, meu Deus, pelo meu futuro. Porque eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Não está nas mãos dos homens que perecem, mas está nas mãos de um Deus eterno, em que eu posso confiar, em que eu posso viver, em que eu posso fazer a sua vontade. Glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus falar contigo. Deixa o Espírito de Deus agir. Oh, há tanto que o Espírito de Deus quer fazer aqui esta noite. Não impeças a ação do Espírito de Deus sobre a tua vida. João 4, versos 34 e 35. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. Em reverência à palavra de Deus, todos de pé, por favor. João 4, versos 34 e 35. Aleluia. O Espírito de Deus está agindo aqui. Eu não vou me prender à mensagem, vou deixar aquilo que Deus quer que seja feito. Não vou me prender a um esboço. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Curva a sua cabeça e feche teus olhos ainda de pé. Pai, no nome de Jesus, eu chego diante de Ti nesta hora, Senhor. Bem sabes que de mim nada tenho para dar a este povo, mas Tu, ó Senhor, tens colocado algo em meu coração, e com a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, eu preciso que me ajudes a entregar esta Tua palavra ao coração do Teu povo. Age, Espírito de Deus, e fala com cada irmão, com cada irmã. Usa, ó Deus, meus lábios, usa, Senhor Deus. E como a flecha de um arqueiro de Deus, lança, ó Deus, uma flecha de fogo queimando, Senhor, aos corações, para que este momento, esta mensagem, não fique apenas mais uma noite, mas que fique marcada em vidas aqui, e que vidas tomem posição diante de Ti. Eu te rogo no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Há muito tempo atrás, há cerca de aproximadamente 13 anos, eu tive um sonho
Eu estava na cidade de Charlotte e aqui tive o privilégio de relembrar uma irmã que esteve frequentando ali, nos ajudando no trabalho algumas vezes. E nesse sonho estávamos caminhando numa estrada, era uma estrada de chão. Havia muitos obreiros caminhando à minha frente. Havia outros, em menos quantidade, caminhando atrás de mim. Havia campos verdes à direita e à esquerda também. O céu estava claro. E eu orei ao Senhor. Eu sabia que aquela era uma caminhada pela vida. Era uma caminhada na obra de Deus. Eu sabia que obreiros estavam indo na minha frente e que muitos já estavam na glória. E sabia que outros estavam vindo atrás de mim. E eu sabia que estava na jornada, no ministério, no caminho que Deus tinha colocado. E em determinado momento eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu gostaria de ver o teu relógio. Eu gostaria de saber a hora de Deus. E Deus, naquele sonho, falou para mim e disse: fique olhando para os céus. E em determinado momento, no meio de uma nuvem, começou a se formar um arco luminoso. Aleluia. Os ponteiros começaram a surgir. Os números começaram a aparecer e eram números diferentes. Não eram esses números que, na forma gráfica como nós conhecemos, não eram números modernos. Eu não conheço que fonte que foi utilizada. Eu trabalho com design, mas não conheço que fonte foi aquela. Já procurei várias vezes, não encontrei. Mas começou a mostrar todos os números. E o ponteiro marcava no número 11, o menor. O ponteiro menor marcava 11. E o maior estava chegando perto das 11h30. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Os trabalhadores da última hora de Deus sobre a face da terra. Eu acordei e nunca mais esqueci daquele sonho. E quando estava preparando esta mensagem, o Espírito de Deus me trouxe isso à memória mais uma vez. Quando falamos a respeito dos trabalhadores da 10ª hora, do qual Jesus fala, que houve trabalhadores que foram contratados na 1ª hora, na 2ª hora e assim por diante, depois quando ele foi fazer o acerto. Os trabalhadores da 10ª hora ganharam a mesma coisa que aqueles que trabalharam desde a 1ª hora. E muitas vezes nós olhamos aquela passagem e ficamos perguntando: parece que houve uma injustiça aqui. Parece que não está certo. Porque se você trabalha, e nós trabalhamos muitas vezes aqui por hora, e sabemos disso. Se você trabalha 5 horas é tanto, se você trabalha 8 horas é tanto. E como pode alguém que começou a trabalhar desde o início do dia e chegar até o final do dia e receber a mesma coisa que alguém trabalhou apenas 1 hora? E você pensa, e eu durante muito tempo pensei, tem algo errado aqui. Mas não no reino de Deus. Não há nada errado, não. O que o Espírito de Deus tem mostrado é que esses trabalhadores da 10ª hora, aleluia, eu sinto a presença de Deus forte aqui pelo que eu vou dizer. Os trabalhadores da 10ª hora farão mais nesses últimos momentos, nessa última hora, do que todos os séculos colocados antes. Escutem-me, isso é muito sério. Isso é muito sério e muito forte. Deus está trabalhando no tempo. Até o século XVIII e parte do século XIX, a velocidade mais rápida que podia se deslocar era a velocidade de um cavalo. Não conseguia chegar muito mais rápido do que isso. Depois veio a locomotiva, então melhorou um pouco, mas mesmo assim, as coisas ainda eram lentas e demoradas. Hoje há companhias que estão começando a se preparar em fazer voos da Inglaterra para Nova York com apenas 2 horas de duração.
A velocidade das coisas está muito mais rápida. Você pode fazer muito mais para o Senhor. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje tecnologia que a igreja primitiva jamais sonhou em toda a história da humanidade. Deus está trazendo isso, porque são os últimos dias. Ele está preparando o terreno, Ele está preparando as coisas, porque são os últimos dias. São os últimos dias. E ao me levantar para pregar aqui esta noite, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é que a missão é um alimento. A missão é o alimento. A missão é o alimento. Você jamais vai ser alimentado se você não obedecer a Deus. Nós dizemos, não, a palavra de Deus é o alimento, sim, mas você não vai comer da palavra se não for obediente ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que pregar o Evangelho. Ela nos insta para pregarmos a palavra de Deus. Ela nos impulsiona para termos uma posição com o Senhor. A missão, o alimento, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Um alimento, ele te fortalece. Um alimento, ele te faz viver. Ninguém vive sem alimento. Tente passar um período de tempo sem comer e você vai ver todo o teu corpo clamando por um pedaço de pão, por um pouco de comida. Porque precisamos do alimento para viver, o alimento é que nos fortalece, o alimento é que nos dá força, o alimento é que nos dá vigor, o alimento que nos impulsiona, o alimento é que nos faz fazer as coisas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada se Deus não estiver com você. E Ele só vai estar com você se você estiver obedecendo a palavra dEle. Não existe dois caminhos, existe só uma forma, é obedecer a Deus para Ele estar contigo. Ou então Ele não vai estar mais ao teu lado. Quando falamos a respeito do tempo, nós precisamos entender que Deus fala através do tempo aos nossos corações. E esse é o primeiro ponto da mensagem. Deus fala através do tempo aos nossos corações. Não pense que Deus perdeu o controle deste mundo. Não pense que Deus está muito velho e que já perdeu o controle de todas as coisas, porque isso não é verdade. A eternidade é algo impressionante quando paramos para pensar no tamanho e na grandiosidade dela. E quando pensamos que servimos a um Deus eterno, nós não somos eternos. Nós somos imortais através de Jesus Cristo, mas não somos eternos. Eterno é aquele que nunca foi criado e o único eterno é Deus. Ele é eterno, Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Glória a Deus. E quando paramos para pensar na eternidade, às vezes as pessoas pensam em um Deus que está velhinho, sentado num trono, governando sobre a face da terra, sobre todo o universo, mas não é assim. O processo de envelhecimento como nós conhecemos neste mundo não acontece com Deus. Deus não está mais velho hoje do que há 1 milhão de anos atrás, ou estará mais velho daqui a 1 trilhão de anos. Não, Ele sempre foi, a Bíblia diz, Ele sempre é e sempre será. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Mas nós temos de enfrentar a questão da eternidade, nós temos que enfrentar aquilo que Deus está falando através dos tempos conosco. E queira ou não queira, cada um de nós está indo ao rumo da eternidade, está a caminho da eternidade. Não importa o que faça, estamos caminhando com destino à eternidade. Cada um de nós aqui, ou vai ser arrebatado pelo Senhor, ou vai ter de experimentar a morte. Não há como escapar, não importa quão sábio seja, não importa quanto conhecimento tenha, não importa se tem muita cultura, muito dinheiro, todos estão indo a caminho da eternidade. A Bíblia nos mostra isso.
E você pode ter essa certeza quando se olha no espelho. Você já não está mais jovem quanto foi no dia de ontem. As rugas começam a aparecer, o cabelo branco começa a surgir e você está ficando velho, está caminhando para a eternidade. Deus está falando através dos tempos com você. Jesus disse, vocês falam que faltam 4 meses para a ceifa. Ele disse, vocês precisam prestar atenção nos sinais, nas coisas que estão acontecendo. Tolo é o homem que não percebe os sinais das coisas de Deus que estão acontecendo nesses últimos dias. Deus está falando com seu povo. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com este mundo. Deus está falando com a natureza. Deus está agindo. Deus está alertando e dizendo a cada um de nós: desperta do sono da indiferença, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deus está falando com você, está falando comigo, está falando com todos nós. É o tempo do Senhor. E quando falamos do tempo de Deus, devemos lembrar de 2 coisas. Primeiro, que nós temos o tempo Cronos, que é a ordem cronológica de todas as coisas. Mas existe o tempo, o Kairos, que são os intervalos, as oportunidades de Deus. As oportunidades de Deus. Para exemplificar isso de uma forma bem simples, você pode colocar: amanhã eu vou ter uma reunião às 10 horas da manhã. Isso é o Cronos, você já sabe exatamente o horário, é o Cronos. Está marcado no relógio, 10 horas da manhã é o Cronos, é o teu horário, é o horário do homem. Mas o Kairos diz: amanhã de manhã eu falarei contigo. É dentro de um espectro de tempo. O tempo de Deus não casa com o nosso tempo, e é por isso que tem tantos crentes às vezes ansiosos e preocupados: o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser o meu futuro? O que eu tenho que fazer isso? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Será que caso com isso, com esse ou com aquele? Como é que vai ser todas as coisas? Eu quero te dizer, meu querido, Deus está no controle de tudo. Ele fez as coisas de uma forma perfeita. E há algo mais que eu preciso dizer-lhes aqui esta noite. Jesus não faz planos para você, nem o Espírito Santo faz planos para você, mas Deus Pai já fez os planos para a tua vida. Jesus disse àqueles discípulos, logo antes de ir para o céu, quando eles perguntaram: vai ser nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E Jesus também disse: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Deus é que tem o plano completo de todas as coisas sobre a face da terra. A tua vida não está de balde neste mundo. Não pense que você veio à América porque você quis. Você só veio na América porque Deus tinha um plano para a tua vida. Você só está neste lugar porque Deus separou para você estar aqui. Você só está assistindo esse culto porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, determinou em seus planos eternos que hoje, esta noite, você estivesse sentado aqui ouvindo a palavra dEle. Meu Deus, Deus nos fala através dos tempos. Ele nos fala. Ele nos fala pelo tempo. Ele tem o tempo dentro do tempo. Meu Deus, isso é muito forte. Ele tem o tempo dentro do tempo. Outro dia eu estava em Nova York, juntamente com a minha família. Estávamos ali passeando e perto da Times Square encostou um carro daqueles da, como diz, a máquina do futuro, não, esqueci agora a palavra. De Volta para o Futuro, aquele do filme, o DeLorean. Quem lembra do DeLorean? Ninguém viu o filme aqui.
Ou tem muito mentiroso. Não acredito que tenha mentiroso. Acho que não. O filme é antigo mesmo, vou perdoar vocês. Isso é coisa, é lá da minha geração. Tá bom, tudo bem. Glória a Deus. Mas aí tinha o DeLorean. E quando eu vi aquele carro, eu não pensei duas vezes, porque aquilo é um ícone. O homem encostou ali justamente para bater fotos. Fui lá e fiz questão de entrar naquele carro. Mas nos poucos segundos que fiquei ali, eu acho que não foi nem 2 minutos, eu fiquei pensando, e se esse carro tivesse realmente o poder de viajar no tempo? Quantos de vocês aqui esta noite gostariam de ter uma máquina do tempo? Vamos, seja sincero. Quantos? Ó, tem mão já levantando, viu? Tem mão já levantando. Quantos gostariam de ter uma máquina do tempo? Agora, se você tivesse essa máquina do tempo, se você pudesse entrar, digamos, nesse DeLorean, vai ter gente vendo esse filme, viu, pastor? Não estou fazendo marketing por o filme de forma nenhuma. Só estou dizendo, queridos, que Hollywood inventa muitas coisas. Mas nós devemos entender uma coisa, que o Senhor é Deus do tempo. E o que eu vou começar a mostrar aqui para vocês é algo realmente de mexer um pouco com a sua mente. E o Espírito de Deus vai trazer isso para que você tenha mais consciência das coisas como estão acontecendo. Se você tivesse poder de entrar numa máquina do tempo e essa máquina estivesse ao seu dispor, para onde você iria? Primeiro lugar que você iria. Alguns diriam, bem, eu gostaria de ir consertar um problema que ficou lá para trás, que não ficou bem resolvido. Outros diriam, não, eu gostaria de ir lá naquele momento em que Moisés está estendendo o cajado e abrindo o mar vermelho. Outros diriam, não, eu queria ver, foi quando Golias caiu por terra. Outros talvez diriam, não, pastor, eu gostaria mesmo é de voltar lá no jardim do Éden e impedir que Adão pegasse aquele fruto. Mas se isso acontecesse, você não teria passado. Você está entendendo? Outros talvez dissessem, não, eu gostaria de ir no dia da crucificação e ver Jesus pagando alto preço ali. E mais outros também, eu tenho certeza que diriam, eu queria ver o momento que os anjos desceram e que a pedra foi removida e que ele se levantou dentre os mortos. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Outros talvez dissessem, pastor Jefferson, se eu tivesse essa máquina, eu gostaria de voltar lá no cenáculo, lá onde eles estavam reunidos, aonde estava tudo fechado, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar por onde eles estavam. Eu queria ver aquela evidência daquelas línguas de fogo sobre a cabeça deles. Eu queria ver aqueles 120 sendo tomados pelo poder de Deus e revolucionando aquele mundo dos seus dias. Eu queria ver a ação do Espírito de Deus trabalhando na igreja primitiva. Eu queria voltar e ver o apóstolo João e Pedro naquele dia, vendo aquele paralítico saltando, entrando dentro do templo e glorificando o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, queridos, nós não temos essa máquina do tempo. Deus não permitiu isso. Embora haja muitas especulações e muitas coisas, e a ciência encontra algumas coisas que estão até mesmo um tanto estranhas ao nosso entendimento, como recentemente um astronauta russo que esteve no espaço e descobriram que realmente ele teve um lapso de tempo e avançou cerca de 0,2 segundos no futuro em relação aos demais. Ou seja, existe sim a possibilidade do passado, o presente e o futuro. Mas é Deus que tem o controle disso tudo. E mais, Deus, quando olhamos a história do julgamento, o juízo do grande trono branco,
Quando nós olhamos o que nos diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, que a palavra ela nos é muito clara, dizendo: os céus e a terra fugiram e saíram do seu lugar e não se achou lugar para eles. Ou seja, o tempo parou, foi um eterno presente, onde Deus começa a chamar nome após nome, para prestarem contas, e os livros são abertos para o julgamento final. Deus é o Senhor do tempo. E esse é o terceiro ponto da mensagem. Deus é o Senhor do tempo. O passado, o presente e o futuro estão nas suas mãos. Josué estava numa batalha, iria perder, o sol estava declinando, as coisas estavam ficando difíceis para Israel. Mas ele, ungido pelo Senhor, ele se coloca e dá ordem ao tempo para que pare o sol, que pare a lua. E a palavra de Deus nos diz que parou. 23 horas e 20 minutos, quase um dia inteiro. O rei Ezequias estava doente, estava à morte. Isaías, o profeta Isaías chega perante ele e pede-me um sinal. Ele disse: avançar 10 graus é muito fácil, eu quero que retroceda 10 graus, porque isso é impossível. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor moveu o tempo e retrocedeu 10 graus, e 10 graus são exatamente 40 minutos. Um dia na história está faltando por causa desses eventos. Porque Deus é o Senhor do tempo. Todas as coisas estão ao seu dispor, nos disse Jó. Todas as coisas estão ao seu dispor. Todas as coisas. Quando você pensa: não, isso aqui é impossível, saiba que não é impossível, porque o mesmo Deus que fez no passado, Ele está fazendo no presente, Ele está fazendo no futuro. Todas as coisas são possíveis. Meu Senhor, isso é muito forte. Deus mostra o seu poder agindo na nossa vida diariamente. Esta semana, enquanto orava, estava preparando esta mensagem, o Espírito de Deus me levou a ver algo que eu não tinha percebido até então a respeito da minha vida. Sobre períodos de tempo sequenciais. Algo que aconteceu em 81, aconteceu depois em 91, aconteceu depois em 2001, depois em 2011, 2021, e assim vai ser. E a mesma coisa como acontece depois, na sequência, há como posso dizer, há um plano tremendo de Deus. E eu quero que depois você chegue em casa, comece a meditar sobre a tua vida, aquilo que são coisas similares que já aconteceram no passado e que estão se repetindo na tua vida, e que bênçãos de Deus estão para vir sobre a tua vida. Deus, aleluia, Ele fez um plano perfeito. Nós temos falha quanto a isso. Muitas vezes vamos fazer um plano e nós temos que rabiscar, e nós temos que refazer e refazer, porque estão cheios de falhas, porque depende de terceiros, e depende disso, e depende daquilo, e você não projetou, não pensou em todas essas possibilidades, e não importa o quão sábio alguém seja, e quantas pessoas estejam trabalhando, todas elas em algum momento vão cometer algum erro. Quando se estuda um pouco a respeito da indústria da aviação, os aviões são os meios de transporte mais seguros que há sobre a face da terra. Ah, pastor, mas teve um que caiu e matou até uma cantora esses dias, isso e aquilo. Mas são aviões que não são aviões comerciais. São aviões que não têm as revisões como deveria ter. Nem os pilotos estão tão tranquilos como deveria ter. Estou falando de aviação comercial, é diferente da aviação privada. A aviação comercial ela é mais exigente com diversas coisas.
Meu pai trabalhou 29 anos na Varig e havia um consenso entre todos: avião não cai, avião é derrubado. E quando você vai ver, muitas vezes, exatamente isso que aconteceu. Houve uma falha humana aqui, uma falha humana lá, um problema que aconteceu de falta de uma revisão aqui, um erro de um mecânico lá, e então acontece a queda. Mas o que eu quero dizer-lhes com isso é que, diante de tantos estudos, ainda assim existem falhas humanas. Ainda assim há aviões que caem. Ainda assim há pessoas que morrem. Por quê? Porque estamos fadados ao nosso sistema, a este mundo e às nossas falhas. Mas Deus, quando faz os seus planos, não tem sombra de variação. Ele não muda, Ele não erra, Ele já sabe o que vai acontecer. Todas as coisas estão em absoluto controle dEle. Não existe esse negócio que às vezes eu vejo: faça alguma coisa para surpreender a Deus. Você não consegue surpreender a Deus, porque Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo. Ele sabe aonde você vai estar amanhã, sabe aonde você vai estar semana que vem, Ele sabe daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Todas as coisas pertencem a Ele. Você não consegue surpreendê-lo, mas você consegue adorá-lo. Você consegue adorá-lo, você consegue louvá-lo, você consegue dizer: obrigado, meu Deus, porque a minha vida não depende mais de mim, a minha vida depende de Ti. Obrigado, porque eu posso me deitar tranquilo, porque Tu sabes dos meus compromissos, Tu sabes das minhas coisas, Tu sabes daquilo que eu tenho que fazer, Tu sabes o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tudo está nas Tuas mãos e Tu controlas a minha vida nas Tuas mãos. Meu Deus, isso é lindo. Oh, há um velho hino que diz: existe paz em meio à tempestade. Oh, existe paz em meio à tribulação. Ainda que o mundo todo esteja em revolta, em tribulação, oh, existe paz nos braços de Jesus. Existe paz. Sabe por que os crentes verdadeiros, eles não ficam naquela situação de ter que ficar correndo aí para psicólogo, psiquiatra e dependendo de comprimidos para dormir? Não estou falando de alguém que está no enfermo, que está precisando por causa de alguma dor ou alguma coisa. Deus sabe da necessidade de cada um. Mas estou falando de pessoas que muitas vezes estão presas a comprimidos disso, comprimidos daquilo, não conseguem mais dormir. Queridos, em paz me deito e logo pego no sono, porque a mão do Senhor é que me sustenta. Você precisa confiar em Deus. Deus cuida de ti. Ele cuida dos pardais, Ele cuida das árvores, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos animais. Ele vai cuidar de você. Não importa o que o mundo aconteça, Deus vai cuidar de você. Alguns ficam preocupados: porque agora não é o Trump, agora é o Biden, daqui a pouco não é o Biden, daqui a pouco volta outro, e vem esse, vem aquele, e o que vai ser da política, o que vai ser? Queridos, não importa o que vai acontecer, a palavra do Deus Todo-Poderoso nos diz que nós vamos vencer. Está escrito no livro do Apocalipse que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. O céu está reservado para todos nós. Você não precisa se preocupar com as coisas terrenas. Há uma pátria celestial preparada por Deus para você viver para sempre e sempre com o Senhor. Você não depende deste mundo, você depende de Deus, igreja. Meu Deus, é isso que você precisa entender. Você está nas mãos do Senhor. Quando Jesus apareceu aos discípulos logo depois da sua ressurreição, eles estavam com medo. A palavra de Deus nos diz que eles estavam fechados com medo dos judeus. Jesus apareceu no meio deles, portas fechadas, janelas fechadas, e Ele se faz presente. Meu Deus. Por isso que Paulo disse: eu anseio pela ressurreição, eu anseio por esse corpo imortal. Meu Deus, sabe o que é isso, pastor Ismael? Você está aqui, você não consegue atravessar nem essa mesa.
Mas se você está nesse corpo imortal, não há paredes, não há limites, não há nada que possa impedir. Não há doença, não há enfermidade. Aqui se vive com máscara, vive com medo, e vive disso e vive daquilo. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, estamos caminhando para ter um corpo glorificado. Jesus vai mudar a nossa natureza de corpo corruptível para um corpo incorruptível. E ele chega naqueles discípulos e diz: Tomé, vem aqui, Tomé, vem aqui. Eu não sou um espírito desencarnado, eu estou em um corpo glorificado. Toca nas minhas feridas, toca no meu lado. E Tomé, muitos falam mal de Tomé, mas Tomé foi o primeiro dos discípulos a expressar. Ele se colocou, e quando você estuda isso, ele se colocou de joelhos, com o rosto em terra, e disse: Senhor meu e Deus meu. É o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus para aqueles discípulos. E é o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas o Espírito Santo está me dizendo que já basta. Há um velho hino que diz: é tempo da colheita, é tempo da colheita. O Salvador está chamando, o grão está caindo, a noite já está chegando. Apressa-te e faze a colheita. Apressa-te e faze a colheita. Hoje ainda, quando eu estava orando por esse culto, eu pedi ao Senhor: Senhor, não deixes que eu falhe. Não me deixes falhar. Não me deixes falhar na missão que tu tens me confiado. Não me deixes entrar um dia no céu de cabeça baixa, envergonhado como alguém que falhou. Mas que eu possa entrar com a cabeça erguida, olhar para ti e te ver sorrindo para mim, e dizer: entra, meu servo, entra, meu servo, para o gozo do teu Senhor. O que você tem feito para a obra de Deus? Quando comecei meu ministério, Jesus me salvou com 8 anos de idade. Na minha festa de aniversário, Deus usou poderosamente o meu tio naquele dia. Ele era um homem cheio de Deus. Vivia em jejum e oração, obreiro, na igreja das Assembleias de Deus, ali em Porto Alegre. Deus o usou naquela tarde e ele já estava saindo da festa. É uma festa muito simples, feita em casa. Alguns amigos ali da rua, outros da escola, que vieram ali comer um bolinho, alguma coisinha. Coisa simples. Mas eu recebi um presente que mudou para sempre a minha vida. Ele estava saindo pela porta, ainda me lembro hoje, seu cabelo bem loiro, sua pele bem branca. Ele começou a tremer todo, como quem estivesse recebendo um choque, uma carga elétrica. Ele tremia e falava em línguas e tremia. E eu olhei por detrás, eu via suas orelhas ficando vermelhas e ele tremendo. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas então ele se voltou, apontou o dedo e disse: Jefferson, Deus tem um grande plano na tua vida. E quando ele apontou, é como se houvesse um raio, porque Deus, pela primeira vez, eu vi Deus falar ao meu coração e disse: entrega a tua vida para mim, porque eu quero te usar na minha obra. Eu saí correndo, não entendia direito o que estava acontecendo, corri para o meu quarto, dobrei meus joelhos, e em lágrimas eu disse: Senhor, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo, mas a minha vida é tua, Senhor. Eu entrego ela nas tuas mãos.
Desde então despertou dentro do meu coração uma sede para buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu corri à frente sempre querendo ser batizado com o Espírito Santo. E fui muitas vezes à frente, sempre que havia um convite, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, eu saía correndo. Eu tinha 10 anos e saía correndo, queria ir lá para frente para receber o batismo com o Espírito Santo. Tinha sede de Deus, sede de Deus. Foi no dia 23 de julho de 1977. Eu me lembro bem deste dia, porque ganhei uma Bíblia naquele dia, e a minha mãe tinha sido separada para ser dirigente da escola bíblica dominical naquele mesmo dia. Era o irmão Lair, presbítero Lair, que estava pregando. E ele disse: ainda que eu esteja orando, se alguém quer vir. E eu estava teimoso, eu tinha só 10 anos. E eu não queria ir para frente, porque eu já tinha ido tanto. E disse: Jesus, tu pode me batizar com o Espírito Santo aqui mesmo onde eu estou. Mas o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: vá à frente. Eu vou te encher hoje. Eu vou te encher hoje. Aleluia. Gente, isso parece que aconteceu faz 5 minutos. Está vivo no meu coração. Eu fiquei relutando, mas ele começou a orar, e eu me lembrei das palavras dele. Mesmo que ele já tivesse começado a orar, que eu queria receber o Espírito Santo, eu não dei atenção para nada mais, e saí no meio da oração, corri lá para frente, e quando dobrei os joelhos no altar e fechei meus olhos, eu vi um ser de branco mais ou menos daqui até aquele fundo dessa sala. Aleluia. Ele estava com uma bola de fogo enorme, ela se revolvia na mão dele. Ele olhou para mim e lançou aquela bola, e aquilo veio e ficou enorme, explodiu no meu rosto. Eu comecei a falar em outras línguas na mesma hora, e fui cheio do Espírito Santo. Eu estava, queridos, tão tomado pelo Espírito de Deus, que eu me lembro, eu saí, entramos dentro do carro, meu pai seguiu dirigindo, eu continuava falando em línguas, entrando. Eu me lembro quando eu estava entrando dentro de casa, meu pai ainda abrindo a porta de casa, ele abrindo a porta, eu ainda estava ali falando em línguas, e meus irmãos assustados: o que aconteceu com o mano? Aleluia. Você precisa desse fogo. Você precisa desse fogo. As igrejas estão cheias de shows, de eventos, elas precisam do fogo pentecostal de novo. Elas estão cheias de coisas de humanas, interesses humanos e programas humanos. Precisa da base pentecostal de novo. Precisa do fogo de Deus de novo. Precisa da essência do Espírito Santo de Deus de novo. Com 15 anos, eu fui chamado para pregar. Deus, de fato, já tinha me chamado para pregar antes. Poucos dias depois que fui salvo, o Senhor me deu um sonho onde me chamava para pregar. Mas com 15 anos fui separado para o ministério. E então Deus começou a usar, e as portas começaram a abrir, e comecei a pregar e não parava de pregar. Dei muito trabalho, pastor Ismael, para minha família. Porque tinha épocas que eu estava pregando 7 vezes por semana. E eu trabalhava durante o dia, e muitas vezes estudava à noite também. E tinha que faltar às vezes às aulas, porque tinha que pregar a palavra de Deus, e não deixava de atender às agendas. E meu pai começou a ficar preocupado, porque algumas igrejas, não eram essas igrejas boas, bonitas como essa de hoje, tudo confortável, ar-condicionado, tudo bonitinho, você estaciona teu carro ali, não pega barro, não pega nada disso. Naqueles dias as coisas eram diferentes. Você caminhava no meio do barro muitas vezes, e muitas vezes tinha que pegar 2 ônibus para chegar até o local da igreja para pregar. E não era nada fácil. Saía às 6:30 do trabalho, comia alguma coisa e já saía para pregar a palavra de Deus. 15, 16, 17, 18, 19 anos. Quando conheci minha esposa, já estava pregando há 9 anos. Pregava tanto que até minhas gravatas acho que falavam em línguas.
Por que eu estou contando isso, queridos? Porque aqueles dias não foram nada fáceis, e quando você decide fazer a obra de Deus, não vai ser nada fácil. Meu pai ficou preocupado e disse: olha, acompanha ele. E a minha mãe eu tenho mais 3 irmãos, e é tudo uma escada, eu sou o mais velho. Tem um que tem 2 anos abaixo de mim, o outro tem 4 anos abaixo de mim, e o outro tem 7 anos abaixo de mim. E se eu tinha 15 anos, é só calcular o tamanho dos outros, a idade dos outros, eram tudo pequenininho. E a minha mãe às vezes tinha que deixar eles daí cuidados com meu pai para poder me levar para pregar o Evangelho. Estamos falando sobre o tempo, estamos falando sobre a vida, estamos falando sobre decisão. Um dia eu disse ao Senhor, estava orando, tenho vindo pregar há mais de 40 anos, estou pregando o Evangelho. Pela infinita graça de Deus, pregamos em muitos estados e outros países já. Mas só porque Deus é misericordioso. Só porque Deus é misericordioso. Mas quando eu estava orando outro dia, eu disse: Senhor, porque havia dias, queridos, que não era nada fácil. Eu me lembro de um dia que eu saí da igreja. Aquele dia minha mãe não pôde levar, ninguém pôde levar, eu tive que pegar aqueles ônibus, e o lugar era tão longe, mas tão longe que o ônibus parou 4 quadras antes. O fim da linha era 4 quadras antes da igreja. A igreja ficava lá quase no meio do mato. Estava chovendo torrencial. Eu disse: Senhor, ainda bem que pelo menos meu terno é marrom, não vai aparecer muita lama. Sapato marrom, terno marrom, às vezes até já escolhia quando o tempo estava ruim, para não ficar tão feio na igreja. Mas eu me lembro de um desses dias em que chegamos debaixo de muita chuva, numa pequena igreja. A igreja do bairro São José, na cidade de Canoas, naqueles dias ficava bem lá embaixo. O ônibus parou aqui em cima e nós tínhamos que descer numa picada. Ela ficava lá embaixo num terreno baldio, do lado de um terreno baldio. E pregamos ali, o Espírito de Deus operou, vidas foram cheias do Espírito Santo. E eu estava saindo juntamente com o líder da mocidade, o líder dos jovens daquele dia. E havia mais outros irmãos que estavam ali junto comigo. E eu já estou saindo quase na porta quando eu senti um calor e algo tocar na minha mão. Era uma mãozinha muito pequena, uma mãozinha delicada. Era uma menininha. Ela estava lá, ela deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade. Ela veio, eu estava de pé, e ela encostou e pegou na minha mão. Eu olhei para ela, os olhos dela estavam cheios de lágrimas e ela chorava. A mãe dela veio rapidamente, pegou ela e disse: desculpa, irmão. Ela escapou, mas ela só queria te dizer obrigado. Ela foi cheia do Espírito Santo esta noite. O que eu quero dizer, queridos, é que não importa, mesmo que eu tivesse isso que eu estava orando outro dia, mesmo que eu tivesse 1 milhão de vidas, Deus me deu uma única vida. Mas se eu tivesse 1 milhão de vidas, eu as faria tudo de novo pelo Senhor. O tempo que Deus te deu sobre esta terra é precioso. O tempo que Deus te deu sobre esta terra é precioso. Não deixa o diabo tirar isso com bobagens. Existe um esforço muito grande vindo das profundezas do inferno para fazer com que a mente dos homens, e principalmente da igreja, fique cativa, fique presa a coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz: renovai-vos. Você tem que renovar a sua mente dia após dia para entender o que Deus tem para você. Vamos nos colocar de pés, queridos. Falamos sobre o tempo de Deus. E esse é o tempo do Senhor para a tua vida. Pai Celestial, estamos diante de Ti.
Nada somos e nada podemos sem a Tua ajuda, Senhor. Tu nos levanta, Tu nos guarda, Tu nos protege. Tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar, o nosso ir e o nosso vir. Tu cuida de nós. Eu tenho pregado, ó Deus, a Tua palavra conforme a orientação do Teu Santo Espírito, ó Senhor, nesta noite. E eu dependo somente de Ti. Há vidas aqui, ó Senhor, que Tu tens um propósito especial, e é para esta noite. Oh Espírito de Deus, fala com elas fortemente neste momento, Senhor. Separa-as do meio do povo, porque os campos já estão brancos. É tempo da colheita. Somos os trabalhadores da última hora, da 1/10 hora. Breve a porta da graça vai fechar. Breve o arrebatamento vai acontecer. Breve não poderá haver mais pregação como estamos pregando hoje. Breve não vai haver, ó Deus, mais o som do Pentecostes. Breve só vai haver o som da grande tribulação. Uma grande tormenta está vindo sobre esta terra, que vai trazer, ó Deus, dentro dos Teus planos, dentro dos Teus projetos, a grande tribulação. Tu ainda tens dado ao Teu povo, Senhor, um período de fartura. Assim como José no Egito, Tu determinaste 7 anos de fartura. Mas depois veio 7 anos de vacas magras, ó Deus, de pesar. Está para vir, ó Deus, 7 anos, ó Senhor, da grande tribulação. Desperta Teu povo enquanto é tempo, Senhor. Desperta Teu povo que aqui está. Vem com Teu Kairós, o Kairós de Deus sobre este lugar nesta hora. Oh meu Deus, e traga consciência deste momento. Com a cabeça curvada e os olhos fechados. O Espírito Santo de Deus está agindo neste lugar de uma forma muito forte. Há vidas que não podem sair deste lugar sem terem um acerto com Deus esta noite. É o momento de Deus para a tua vida. Eu não sei o teu nome, eu não sei o teu endereço, eu não sei nada de você, mas eu sei que Deus conhece o teu assentar e o teu levantar, o teu ir e o teu vir. Ele conhece tudo de você e Ele sabe deste momento. Ele separou esta noite para tratar contigo. Há uma chamada que Deus tem colocado no teu coração, porque haverá um tempo em que não terá mais tempo. É um tempo de Deus para a tua vida e esse tempo se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da tentação do deserto. Deus está falando, Deus está bradando com a tua vida. E eu quero que você tome uma posição diante de Deus nesta hora e diga: Senhor, eis-me aqui para a tua obra. Eu estou começando a ver os campos. Eu estou começando a ver que eles estão brancos. Eu estou começando a ver que há uma necessidade. Eu estou começando a ouvir o clamor das nações. Eu estou começando a ouvir o clamor das almas que estão perecendo. Há algo, ó Deus, que está acontecendo na minha vida neste momento. E é o Espírito Santo de Deus que está tirando a venda dos teus olhos e está dizendo: meu filho, minha filha, chegou a hora. É o meu kairós, é o meu tempo, é a minha e o meu momento. É a hora que eu te levanto, é a hora que eu vou te usar, é a hora que eu vou te dar dons, é a hora que eu vou te revestir de porção dobrada do meu Espírito. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a sair do teu lugar e vem à frente. Você que está sendo chamado por Deus, sai do teu lugar e vem à frente. Oh Espírito Santo de Deus que está agindo nesse lugar. Você não pode dizer não à voz do Senhor. Ele está te dizendo: venha, deixa eu te usar, deixa eu te revestir, deixa eu te abençoar, deixa eu te levantar, deixa eu ser Senhor em tua vida. Oh, eu digo pelo
Espírito Santo de Deus, a tua vida não será a mesma. Você não terá mais a mesma vida. Hoje Deus reescreve. Hoje Deus muda a história. Hoje Deus faz você um vencedor. Há um Deus do céu que determinou esta noite de vitória para a tua vida. A vitória de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não são batizados, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba os dons espirituais. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Levanta, meu Deus, homens e mulheres aqui compromissados com o céu. Gente que queira fazer mesmo a tua vontade. Gente que queira obedecer o teu nome. Gente que queira fazer aquilo que tu queres que seja feito nesses últimos dias. Mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder. Ao poder de Deus descendo neste lugar, ao poder de Deus descendo neste lugar, ao poder de Deus descendo neste lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Jacaramanda larabachocanda rabalarabá. Em nome de Jesus, ser batizado nessa hora com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ser cheio do poder de Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. É o tempo de Deus. 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 É o Kairos de Deus que chegou para você. Ele está dizendo: filha, levanta-te, 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 porque eu vou falar contigo. Eu vou mostrar os meus mistérios. Eu vou te dizer o que tu vais fazer. Levanta-te, minha filha, levanta-te, meu filho. Eu tenho mistérios para te revelar. Eu tenho coisas para te mostrar. Oh, o Espírito de Deus está dizendo: eu tenho mais do que as redes sociais, mais do que Facebook, mais do que Twitter, mais do que YouTube, mais do que todas as redes postas juntas. Eu tenho a essência, eu tenho o poder. Oh, glória. Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Você pode adorar ao Senhor. Você pode erguer as mãos e adorar ao Senhor. Você pode dizer: obrigado, meu Deus.
Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela promessa da tua vinda. Obrigado pela renovação. Obrigado pelo renovo. Obrigado pelos dons do Espírito. Obrigado por esse ministério. Obrigado pelo pastor. Obrigado pela pastora. Obrigado pelos músicos. Deus, obrigado por tudo que tens feito, pelo que fazes e pelo que ainda vais fazer. Aleluia. A Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre.